Já vimos Jesus no primeiro capítulo, já vimos a lição da perseverança na igreja de Éfeso, já vimos a lição da fidelidade à igreja de Esmirna, já vimos a lição da presença da paternidade, a lição do discernimento na igreja de Pérgamo, a lição da moralidade para Tiatira, e na carta para a igreja de Sardes, pastor Raul nos falou domingo passado a lição da vigilância. Temos que estar vigilantes, orando e vigiando, que a gente não sabe o dia nem a hora. E hoje estamos chegando ao final dessa série, a sexta carta, que é a carta para a igreja de Filadélfia. Filos Adelfos. O nome dessa cidade significa amor de irmão, ou irmão amoroso. Filos é amor, no sentido fraterno, e Adelfos é irmãos, irmão. Então, Filos Adelfos quer dizer um irmão amado, ou um irmão amoroso, é o amor fraterno de um irmão. É isso que significa Filadélfia, ok? E aí no próximo domingo não teremos a mensagem da série, como o Regis disse, vamos receber a queridíssima missionária Fabiola, e sejamos todos fortes. E na próxima semana, na última quarta-feira, então teremos a lição da sensibilidade para a igreja de Laodiceia. Você sabe que Apocalipse não é fim do mundo, né? Já deu para entender ou não? Apocalipse é o que, gente? Apocalipse é? Está baixo ainda, mas tudo bem. Então, escolhemos aprender com Deus e hoje vamos ter uma lição sobre a honra. Então veja comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Chegou o retorno e está top. Obrigado. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, e por isso estão mentindo, né? Eles mentem. Eu farei que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que amo você. Amo você. Olha que interessante, está escrevendo para a igreja, por isso que ele está falando no singular. Jesus não disse amo vocês, ele disse amo você, porque ele não é que ele não ama a gente individualmente, mas na carta ele está escrevendo para a igreja, então ele está dizendo que ama a igreja. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Então, mais uma vez, o mapa para poder ficar bem fixado na nossa cabeça.
Lá na esquerda nós temos a Itália, aqui embaixo o Egito, do lado de lá a Média, a Síria, embaixo a Babilônia. Então a Ásia Menor está ali na região central das terras bíblicas, onde hoje é a atual Turquia. E todas as cidades que receberam cartas de João estão até hoje, existem até hoje, só que mudaram os nomes, né? Já são quase 2000 anos que essas cartas foram escritas. Então de lá para cá, o que se chamava Ásia Menor passou a ser o país da Turquia, e essas cidades continuam existindo, porém com nomes diferentes. Agora elas antes tinham nomes gregos, agora elas têm nomes turcos. Então está aí à disposição de cada uma das cidades no mapa, dá para ver a trilha. A carta saiu de Pátimos, chegou em Éfeso e dali percorreu as 7 cidades da Ásia Menor. E aí nós temos uma foto da atual cidade da Filadélfia. E Lasri, não sei como é que pronuncia, é o nome da cidade hoje em dia, que pertence ao país da Turquia. E olha essa pracinha aí, que bonitinha, tem numa igreja lá ao fundo. Essas colunas que ainda estão lá, são colunas que são do tempo de que essa cidade se chamava Filadélfia, do tempo em que lá se reunia a igreja que recebeu essa carta. É um templo que funcionava aí nesse lugar, e essas são então colunas do templo antigo que havia ali, que cultuava as divindades gregas, principalmente Zeus, Apolo e também outras divindades pagãs. Aí uma visão mais aérea da mesma pracinha, com as colunas de pedra ainda aí bem estabelecidas. Então, pela largura das colunas, os arqueólogos sugerem que o templo ali era, de certa forma, grande, né? Não tão grande como aquele que a gente viu de Éfeso, até de Esmirna, porque Filadélfia ficava mais para o interior, num território que no Novo Testamento ainda era chamado de Lídia, sabe? Panfilha, né? Listra, Derbe, vários lugares que Paulo passou nas suas viagens missionárias, e tinha um lugar que se chamava Lídia, uma região. Filadélfia ficava no início daquela região chamada Lídia. Aí uma foto, né, da parte mais alta da cidade, essa foto é recente. Então, se a gente for lá na Turquia, nessa cidade chamada Lasri, a gente vai ver lá a antiga Filadélfia. Como eu tenho feito, eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras nessa carta. Primeiro, a palavra anjo, que tem em todas as cartas. E aí diz que quem está dizendo as coisas nessa carta é alguém que é santo, verdadeiro, tem a chave de Davi, que abre uma porta para aquela igreja, que reconhece que aquela igreja tem pouca força, que ele vai fazer com aqueles que estão atrapalhando a igreja, que venham, se prostrem e reconheçam. E ele vai honrar aquela igreja, porque ela guardou a palavra da perseverança na hora da provação. Que aquele povo tem que conservar a sua coroa, porque eles serão feitos colunas, e o nome de Deus será gravado neles, e eles vão habitar numa nova cidade. Portanto, receberão um novo nome para habitar numa cidade que será totalmente nova. Essas são as palavras que precisam de um pouco mais de atenção da nossa parte. Agora vamos então para o que a gente aprende com essas palavras da carta à igreja da Filadélfia. Primeiro, todos podem ser mensageiros. Ao anjo da igreja, escreva. Então a gente, ao longo do tempo, criou essa ideia equivocada de que o anjo é o pastor da igreja. Não. Quando o pastor está trazendo a mensagem, ele é o anjo. Quando não é ele, é outro irmão, o outro irmão é o anjo. Quando é uma irmã, é uma anja. E quando é uma criança, é um anjinho, louvado seja Deus. Entendeu ou não? Ok. Então,
Segundo, Jesus é diferente e diferenciado. Ele diz que quem está fazendo João escrever aquela carta é alguém que é santo, hagios no grego, e é verdadeiro, alétinos. Aletheia é verdade em grego. Então ele diz que ele é o alétinos, é o verdadeiro. Ele é santo, a palavra hagios. Ele é separado. Sabe quando você está catando feijão? Alguém aqui cata feijão? Vocês catam feijão? Você que cata, Jailson? Ah, você já catou um dia? Ok, tá bom. Quase que eu pensei uma coisa aqui, mas... Quem mais cata feijão? Ana Paula cata feijão, Ana Paula? Ah, tá. Benção. É que eu não como feijão, gente, então nem vejo. Quem mais cata aqui? Você cata, Roque? É você que cata o feijão lá? Que benção, né, Delma? Cada um no seu cada qual, né? É isso aí. Ah, é? Lava os pratos, limpa a cozinha. Faz comida também, Roque? Que maridão, hein, Delma? Menino, você é uma mulher de oração mesmo, hein? É isso aí. Então, veja bem, essa palavra hagios, que é traduzido aqui como santo, que é a palavra kadosh, ou o conceito kodesh do hebraico, é separar as coisas. Então, quando a gente está catando um feijão, você está lá, e você pega um feijão que está brocado, machucado e tal, você não separa ele dos outros? Então, você separa os feijões que está ruim e joga no lixo. Os que estão bons vai para a panela. É assim ou não? Então, o judeu chamava essa ação de separar o que está ruim do que está bom de kodesh. E o grego chamava de hagios. Então vamos separar o feijão ruim do feijão bom? Então vamos hagios aqui, ó. Tirar o que não presta para a gente comer só o que presta. E aí esses dois conceitos, tanto o kodesh quanto o hagios, são atribuídos a Deus e são atribuídos ao povo de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Amém, né, Luiz? Né, Luiz? Temos que ser santos. Né? Temos que ser santos. Tá vendo? O Luiz é torcedor dos Santos e esse é o versículo preferido dele. Temos que ser santos porque o nosso Deus é santo. Que benção. Então, o que é que o texto está dizendo, irmãos? Que Jesus é santo, ou seja, ele é separado. Então a ideia é, entre aspas, né? Existem vários deuses, mas a gente vai separar o que presta do que não presta. A gente vai separar o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso. E a Bíblia está dizendo, no monte de divindades que existem, entre aspas, essa era a mentalidade do povo politeísta, a Bíblia então está dizendo, o Deus revelado na Bíblia e na pessoa de Jesus é um Deus separado dos outros. E aí está dizendo que ele é separado porque ele é verdadeiro. Se ele é o único que é separado e é o único que é verdadeiro, conclusão, logo os outros todos são falsos. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus é diferente de todas as outras divindades, porque ele é o único que de fato existe, é o único verdadeiro. Por isso ele está separado dos outros. Então ele é diferente e ele é diferenciado. Ele é santo e verdadeiro. O nosso Deus é separado de qualquer outra ideia que possamos ter de divindade, porque o nosso Deus não é uma ideia. O nosso Deus não é fruto do nosso achismo, da nossa sensação. Não, o nosso Deus é o único santo e verdadeiro, o Deus que se revela, Deus que se relaciona, Deus que nos separa e nos dá vida, porque Ele é a verdade. Terceira lição dessa carta: Jesus oportuniza sua igreja.
A carta diz que esse, que é santo e verdadeiro, tem na mão uma chave, a chave de Davi. Então, se estamos lendo o Apocalipse de forma simbólica, chave é o símbolo daquilo que abre, mas pode ser também daquilo que fecha. Chave de Davi. Davi, toda vez que aparece em alguma profecia ou em alguma poesia, a expressão Davi aponta para a realeza, o reinado, a monarquia. Porque apesar de Israel ter tido vários deuses, apesar de Saul ter sido o primeiro rei, e depois de Davi teve o seu filho Salomão, e mais 38, 19 no Reino do Norte, mais 19 em Judá, fora o Isbosete, que ainda está no meio do caminho ali. Então a gente tem pelo menos 41 reis depois de Davi. Apesar de todos esses 43 reis na história de Israel, a bandeira de Israel tem a estrela de... Então a palavra, o conceito, a pessoa de Davi, como ele aponta para o Messias, como o Messias é revelado na profecia como o filho de Davi, então a expressão Davi, quando aparece numa profecia, aponta para a realeza, para o reinado, para a monarquia, para a soberania, para o reino de Davi, que seria profeticamente um reinado que não teria fim, porque o rei eterno nascerá humanamente falando, sendo um descendente de Davi, sendo da tribo de Judá. Portanto, aquele que tem na mão a chave de Davi, quer dizer, ele pode abrir o que quiser e pode fechar o que quiser, porque ele é rei, soberano sobre todas as situações. Se ele quiser que o negócio acaba, ele fecha. Se ele quiser que o negócio começa, ele abre. Então é ele que abre, é ele que fecha. É ele que tem o sinal verde, é ele que tem o sinal vermelho. É ele que começa, é ele que termina. Todas as decisões estão submetidas à decisão soberana dele. Ele, do trono do universo, dirige e governa tudo o que acontece em todo o planeta Terra. Portanto, ele tem a chave, não é qualquer chave, é a chave de Davi. Ele tem soberania com essa chave na mão. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Portanto, o que o texto está dizendo de forma simbólica para nós, é que o dono da igreja está abrindo portas para a igreja, e também está fechando portas para a igreja. Ele está dando à igreja as oportunidades. Aí, agora a coloração ficou top, hein? Estava esverdeado, meio ET alienígena, agora ficou amarelinho, tá bom. Ele, quando abre a porta, ele está dizendo, vai igreja, entra. E ele, quando fecha a porta, ele está dizendo, não igreja, aqui não. Portanto, ele governa as oportunidades que a sua igreja tem. O que é que nós precisamos então, irmãos? Estarmos atentos às oportunidades que o dono da igreja está dando a ela. Todas as situações podem ser oportunidades para a gente começar a fazer algo ou para a gente parar de fazer algo. Tudo o que acontece com a igreja de Jesus pode ser uma porta que Jesus está abrindo ou pode ser uma porta que Jesus está fechando. A nós cabe termos o discernimento espiritual para perceber, aquilo é uma porta que Jesus abriu, vamos correr para dentro dela. Aquilo é uma porta que Jesus fechou, vamos vazar fora dela. A nós cabe essa responsabilidade, termos o discernimento para perceber que porta Jesus está abrindo para nós, vamos correr para dentro dela. Qual porta Jesus está fechando para nós, vamos vazar para fora dela. Como igreja, ele faz isso individualmente? Uma porta de emprego para eu entrar. Faz, claro que faz. Mas se eu não entrar naquela porta que ele abriu, para me posicionar lá dentro como igreja, então eu estou fora desse negócio aqui. Porque dentro desse negócio aqui, que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre, e ele está dizendo isso para uma igreja, ele está dizendo que ele oportuniza as comunidades a viverem algumas experiências e andarem por alguns caminhos daqueles que ele vai conduzir conforme a vontade dele
para as suas igrejas. Porque a gente vive algumas oportunidades como indivíduos, porta que Jesus abriu para mim, Manu. Mas a gente precisa estar atento como igreja, portas que Jesus está abrindo para a gente entrar como comunidade. A igreja entrar naquela porta e marcar o território para transformar naquele território pertencente ao reino de Deus. Portanto, ele tem a chave de Davi e ele coloca uma porta aberta. A porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. A pergunta é: quais portas ele tem aberto para nós como igreja? Porque às vezes ele abre as portas e a gente corre fora. Às vezes ele fecha a porta e a gente quer arrombar para entrar. Porque a gente não quer ter o discernimento de perguntar: Senhor, qual que é a porta que o Senhor está abrindo para nós? Às vezes a gente quer entrar pelas portas e ela não está aberta, mas a gente força a barra e a gente até tenta arrombar a porta no peito. E às vezes a gente sofre, e às vezes a gente se desgasta, e às vezes a gente tem prejuízos. Por quê? Porque a gente está querendo entrar em portas que Jesus nunca abriu para nós. Então nós precisamos estar atentos e entrar pelas portas que Ele está abrindo. Porque quando é Ele que abre, Ele garante tudo que vai acontecer dentro daquela porta. Ó Senhor, essa é a oração da igreja nessa noite. Mostra-nos as portas que o Senhor está abrindo para nós. E nós vamos entrar e vamos tomar posse para a glória e pelo poder do Senhor. Jesus conhece a nossa fraqueza. Essa é a quarta lição dessa carta. Jesus diz: olha, eu conheço vocês. Eu sei que vocês têm pouca força. E a palavra força ali é a palavra dunamis. A mesma palavra lá de Atos, sabe Atos 1:8? E recebereis poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vai dar a vocês poder para serem minhas testemunhas. Às vezes a gente para ali no poder. Ai, vamos receber poder de Deus, poder. Como se fosse uma magia, algo sobrenatural, que eu vou recebendo um poder, aí vou encher no especial, igual do videogame, e um poder. Né? Temos poder, vou botar a mão. Vai. Não, irmão, nada disso, não viaja na maionese, não. Tem nada a ver com magia, tem nada a ver com... Não. É poder para testemunhar. É poder do verbo, não é poder do substantivo, entendeu? Não é poder, tipo, o poder sobrenatural. Não, é o verbo poder. Nós vamos poder testemunhar, falar do que vimos e ouvimos a respeito dele. Esse é o poder que você recebeu, irmão. Poder para falar de Jesus. Eu recebi um poder que eu vou botar a mão aqui, vai acontecer um negócio. Não. Você recebeu um poder. Qual o poder que eu recebi, pastor? Falar de Jesus. Simples assim. Poder para serem minhas testemunhas. E a palavra grega ali é martiria. Martiria, testemunha. Por isso que aqueles que morriam por causa de Jesus eram chamados de mártires, porque eles testemunhavam: eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, Jesus operou através de mim, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus transformou a história. Cala a boca, Jesus não existe. Existe sim, eu sou testemunha, eu vi, eu ouvi. Se você não negar isso, você vai morrer. Pode matar, porque eu vi, eu ouvi, eu sou testemunho, não vou parar de falar, então morre. Puf. Aí a gente passou a chamá-los de mártires, porque eles estavam sendo testemunhas. O que é que faz a testemunha num tribunal? Fala daquilo que viu ou ouviu. Vamos julgar aqui o caso, o rapaz está sendo acusado de matar a esposa dele. Temos aqui uma testemunha. Fala aí, meu filho, você viu alguma coisa? Não vi nada. Você ouviu alguma coisa? Não ouvi nada. Está fazendo o que aqui então? Entendeu ou não, gente? Poder para testemunhar, falar daquilo que viu, daquilo que ouviu. É isso que faz uma testemunha. Estamos aqui com a testemunha e agora vamos ouvi-la. Aí é o que, gente? Não, fala aí. Você não testemunhou? Você viu alguma coisa ou ouviu alguma coisa? Não vi nada, não ouvi nada. Então você não é testemunha.
Por que a igreja perde o seu poder? Porque não vê nada e não ouve nada. Fala aí para mim, o que você viu Jesus fazendo hoje? Nada. Então, você não é testemunha, você perdeu o seu poder. O que você ouviu Jesus falar hoje? Hoje, ouvi nada. Perdeu o seu poder de testemunhar. Esse é o poder da igreja. Ver o que Jesus está fazendo e ouvir o que Jesus está falando. Se a gente não está vendo nada e não ouvindo nada, nós não somos testemunhas. Perdemos o nosso poder. Quer ter poder, meu irmão? Veja Jesus fazendo. Quer ter poder? Ouça o que Jesus está falando. Quanto mais você ouvir, quanto mais você vê, mais poder você recebe. Entendeu ou não? No tempo certo, Jesus nos honra. Jesus está dizendo assim para aquela igreja: vocês são filosadelfos, né? Filadélfia. Vocês são amados irmãos, irmãos amados, irmãos amorosos. E no meio de vocês tem uma turma que não é tão amado assim, nem tão amoroso assim. São mentirosos, eles dizem que são judeu, mas não são. Querem ganhar uma certa importância no meio de vocês, querem ter um certo privilégio, mas eles estão mentindo, eles são mentirosos. Por isso eu os chamo de o ajuntamento daqueles que são de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então esses caras são mentirosos, então eles são tudo de Satanás. E estão dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja que tinha irmãos muito amados e amorosos. Irmãos, a gente não pode se iludir não. Então quer dizer que se a gente for muito amado, se a gente for muito amoroso, se a gente for muito querido com as pessoas, acolher todo mundo bem e tal, quer dizer que no nosso meio não vai ter nenhuma dificuldade? Pelo contrário, quanto mais amoroso a gente for, mais a gente vai atrair gente que vai trazer problema. Aleluia! Ou a gente acha que todo mundo que vai entrar por ali para pertencer à nossa comunidade vai vir e vai trazer no pacote só bênção. O pacote é completo, gente. Vem bênção, mas também vem uns probleminha agregado, não é? E às vezes esses probleminha, como no caso de Filadélfia, é umas mentirinhas que o povo gosta de contar. Conhece gente que gosta de contar uma mentirinha? Conhece ou não? Acontece, fazer o quê? Então, Jesus está dizendo, eles estão prejudicando a igreja. Eles estão trazendo dificuldade para a igreja. Mas a igreja é minha, e eu amo a minha igreja. Ele disse, vão reconhecer que eu amo vocês. Então, Jesus está dizendo, vai haver um tempo em que eu vou mostrar para eles o erro que eles estão cometendo. E aí, minha igreja, pode passar o tempo que for, no tempo certo eu vou honrar vocês, eu vou mostrar que vocês, a minha igreja fiel e verdadeira, estava certa. Então eles vão vir até a igreja, eles vão se prostrar perante a igreja, eles vão reconhecer que eles estavam errados e que Jesus realmente amava a sua igreja. Às vezes demora bastante, entendeu? Às vezes demora bastante, mas no tempo certo Jesus nos honra, se nós somos fiéis, se nós somos verdadeiros, se estamos sendo testemunhas, se estamos vivendo para agradar ao dono da igreja. No tempo certo, ele honrará a sua igreja. 6. Temos que perseverar na provação. Ele diz, vocês guardaram a palavra da minha perseverança, e por isso eu guardarei vocês na provação. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Se guardar a minha palavra, eu vou guardar na provação. Um jogo de palavras bonito, né? Se você guardar a minha palavra, na provação eu vou guardar você. Eu acho que você não me ouviu. Dá uma limpada no ouvido aí. Se você guardar a minha palavra, na provação eu guardarei você. O que é que Jesus está dizendo? É uma receita para nós. Você quer perseverar na provação? Guarde a palavra. Quanto mais palavra, mais perseverança. E a gente não conseguiu perseverar na provação, a gente caiu. O que é que faltou? Palavra. O que é que sustenta no dia da provação? Palavra.
Qual é o alimento? Porque o que sucumbe à provação não é o corpo, é a alma. E o que é que alimenta a nossa alma? A palavra. Então, da mesma forma que o meu corpo não aguenta uma enfermidade se ele não estiver bem nutrido, com o seu sistema imunológico em dia, do mesmo jeito que meu corpo sucumbe à enfermidade por falta de nutrição, a minha alma sucumbe à provação por falta de nutrientes, que vem da palavra. Temos que honrar a nossa salvação. Ele diz assim, conserve o que você tem, e assim ninguém vai tomar a sua coroa. E a palavra coroa a gente já viu, né? Já aprendemos aqui numa outra carta. A coroa que bota na cabeça do rei, que é uma coroa de metal que tem pedrinhas, é diadema. A coroa que o atleta recebe quando terminava a corrida é aquela coroa de folhas. Geralmente folhas de louro. Então, tem dois tipos de coroa. Tem a coroa do rei, que é de metal, e ela em grego é diadema. E tem a coroa de planta, que é de vegetal, e ela é Stéphanos, de onde foi tirado o nome daquela bênção ali. Então, a pergunta é, qual coroa Jesus falou aqui? Diadema ou Stéphanos? Ninguém vai tomar a sua coroa. E aí a gente acha que é a coroa do rei. E quanto mais coisa boa a gente faz na igreja, a gente vai ganhando pedrinha na coroa, né? Oh, santo equívoco. É Stéphanos. É a coroa que recebe, é coroa no sentido de prêmio. O cara completava a corrida numa Olimpíada, maratona, ele recebia como medalha, como troféu, como premiação a coroa de louros. Então, aquilo chama-se Stéphanos. E Jesus está dizendo, para a minha igreja eu tenho um prêmio, eu tenho uma medalha, eu tenho um troféu. Para quem completar a maratona da vida, sem abrir mão, sem negar a fé, sendo minhas testemunhas fiéis e verdadeiras, se terminar a vida na fidelidade, ganha um prêmio. O prêmio é a salvação. Ou você acha que tem um prêmio maior do que a vida eterna? O que é que pode ser mais valioso do que a vida eterna, gente? Então qual é o prêmio que todos os crentes vão receber ao terminar sua vida na terra? A vida eterna, a salvação. E Jesus está dizendo, conserve o que você tem. Não deixe que ninguém tome sua coroa. Pastor, será que Jesus está falando que pode se perder a salvação? Não sei, depende do ponto de vista. Você pode ler nesse sentido e achar que sim. Fazer o quê? É uma possibilidade. Ou você pode ler num outro ponto de vista e dizer que o que Jesus garante no final, para aqueles que chegaram ao final, só vão receber quando estiver no final. E quando estiver no final, recebe e já está na eternidade. Então, se já está na eternidade, não tem como voltar. Tem como entrar na eternidade, depois sair. Jesus, não me equivoquei, vai embora, você não era para estar aqui não. Então, tem dois pontos de vista? Tem duas formas de ler? Tem. Como é que a gente lê? Não sei, escolha a que você quiser. A que te fizer melhor, deita e durma em paz. Não, pastor, eu acho que pode perder a salvação. Então Jesus está dizendo, conserva o que você tem. Fica crente, fica crente. Então, pastor, eu vou ser muito piedoso e vou morrer muito crente, porque eu não quero perder a salvação. Se você está lendo desse jeito, e isso é o que vai produzir na sua vida, amém, meu irmão. Continua lendo assim. Agora, se você entende, não, o que eu recebi de Jesus eu nunca posso perder, porque é Ele que me deu e Ele vai garantir até o final. Então eu vou morrer agarrado com isso aqui, porque isso aqui garante a minha eternidade, que Ele já me deu lá naquele momento em que eu recebi com convicção. Isso aqui eu não perco, pastor, vou morrer crente. É assim que você lê? Isso vai te fazer ficar crente até o final? Fique à vontade, Deus te abençoe. Porque eu não estou preocupado com o jeito que você está lendo, eu estou preocupado se você vai até o final crente. Se você vai até o final crente, leia do jeito que você quiser. Entendeu? Por isso que eu não entro nessa polêmica. O Calvino, o Armínio, quem é que está certo? Não, meu irmão, não importa quem está certo. Importa o resultado. Está te fazendo ficar mais crente? Então, aleluia, essa é a leitura certa.
Porque tem gente que acha, eu vou perder a salvação, pastor. Então eu tenho que ficar crente. Amém, meu irmão, fica crente. Isso aí, tá certo. Porque o certo é ficar crente. Então se você está crente, não importa se você é do Calvino ou do Armínio, eu quero saber se você está crente. Está crente? Amém. Pode ler do jeito que você quiser e vamos perseverar crente, porque é ficando crente que a gente honra a salvação que a gente recebe. Amém? Porque não adianta ter a leitura certa e a vida errada, né? Eu prefiro ter a leitura errada e a vida certa. Sim ou não? Então é isso. Jesus faz suas igrejas de coluna. Olha que interessante essa figura. Primeira vez que ele usa agora. Aqui. De todas as outras cartas, é a primeira vez que ele está usando várias metáforas, e agora ele usa essa de coluna. Eu vou fazer de você, da igreja da Filadélfia, uma coluna do santuário do meu Deus. Ou seja, quando vocês receberem o prêmio, que é a salvação, vocês vão para a vida eterna. Lá na vida eterna vai ter um templo, que vai ter adoração a eternidade inteira. E nesse templo que vai haver lá na eternidade, eu vou fazer de vocês uma coluna deles. Ou uma coluna dele, né? Do templo. O que é que Jesus está falando? Será que quando a gente chegar no céu vai ter um monte de gente amontoada um em cima do outro e fazendo um templo assim de seres humanos? Vocês acham que é isso? Então pode ser que ele está falando de forma simbólica. E a forma simbólica aqui é, o que é uma coluna? A palavra grega aqui é stulos. Stulos, no grego é aquilo que dá sustentação para alguma coisa. Então, o que esse negócio, essa mesinha aqui, ó, o que essa mesinha está fazendo para o meu telefone, ó, sustentando para não cair no chão. O que essa mesa está fazendo para o meu tablet, ó, sustentando para não cair no chão. Jesus está falando, tem um monte de gente na vida que para chegar na eternidade vai precisar de um suporte. Eu vou fazer de vocês esse suporte que as pessoas precisam. Entendeu ou não? Olha que privilégio. Jesus, como igreja, nos fazendo suporte para levar as pessoas para a eternidade, para manter as pessoas na eternidade. Olha que privilégio você chegar na eternidade e vir um galerão te abraçar. Obrigado! Deus usou você para que eu estivesse aqui. A pergunta é, quando a gente chegar no céu, qual é o tamanho do grupo que vai vir abraçar a gente para agradecer porque estão lá? Porque no final das contas o que importa é só isso. É se a gente vai chegar lá. Isso é a primeira coisa que importa. E a segunda é quando chegarmos lá, vai ter uma galera que vai agradecer a gente porque estão lá através de nós? Nós fomos colunas para eles? Ou a gente não participou da eternidade de ninguém? A gente não deu suporte para ninguém. O Ricardo colocou hoje no grupo de comunicações da igreja, o que fez de hoje um dia muito triste, perdemos o nosso irmão Álvaro. Em breve você vai receber as informações com relação ao culto, sepultamento, etc. E aí o Ricardo fez a divulgação do falecimento do nosso irmão querido, e nós estamos orando desde cedo, quando ocorreu, pela Lourdes, pelo Alvinho, por toda a família. E o Ricardo colocou lá um texto, que nós perdemos o nosso irmão, que notícia triste, e que toda a igreja possa suportar a família. Eu achei legal o verbo, da forma como o Ricardo usou o verbo. É uma forma dúbia. Eu até pensei em botar um post-script ali depois, mas eu falei, quer saber, eu não vou falar nada não. Que eu ia colocar, gente, quando o Ricardo está dizendo suportar, ele está dizendo no sentido de dar suporte. Mas essa igreja é muito bem doutrinada, todo mundo entendeu, aleluia! Porque tem aquele viés de interpretação
de que suportar é aguentar aquela chatice, aquele peso. Ai, eu tenho que suportar, fazer o quê? Ai, eu não suporto fulano. Não é suportar nesse sentido. É no sentido original, exegético da palavra, é dar suporte para quem está precisando naquele momento. O que Jesus está dizendo é: minhas igrejas são suporte para quem precisa. É exatamente o que nós vamos fazer com a família da Lourdes, porque nesse momento estão precisando do nosso suporte. Seremos coluna na vida deles. 9ª lição: receberemos um novo nome. É promessa boa, porque esse negócio de Manu Mesa Barba é uma bênção, viu? Pessoal acha que eu sou árabe, pessoal acha que eu sou mulher, e é um terrível. Aí ligam para mim: ai, bom dia, posso falar com a senhora Manu? Aí eu: ai, meu Deus. Aí antes eu ficava bem nervoso: posso falar com a senhora Manu? Já está falando com ele. É o que você quer? Manu é homem. Como se a pessoa do outro lado me conhecesse e estivesse me zoando. A gente tem umas paranoias, né? Aí com o tempo eu fui adquirindo um pouquinho mais de maturidade. Aí eu falei: quer saber? Atende aí, Ana Paula. Manu é você e pronto. Eles acham que é mulher, então atende você e está tudo certo. Resolve aí para mim. Pronto, me livrei do problema. Então, às vezes, a gente não gosta do nosso nome. Será que é isso que Jesus está falando aqui? Quem não gosta do nome vai chegar na eternidade e vai receber um nome legal. É isso, gente? É o que então? É o que então? Lembra de Ezequiel? Aprendemos na EBD. Não é por amor de vós que eu faço isso. Vocês estão na Babilônia porque vocês profanaram meu santo nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Portanto, a expressão nome na Bíblia, ela simboliza algo. E simboliza principalmente a essência e o caráter. Por isso que as pessoas recebiam um nome diferente quando nasciam. E geralmente aquele nome acabava dando sentido para a vida daquela pessoa. Então a pessoa que tinha um nome que apontava para a bênção, geralmente aquela pessoa trilhava o caminho de bênção, porque as famílias, quando davam o nome, davam na intenção de que o significado daquele nome fosse gerar o caráter, a essência daquela pessoa que acabara de nascer. Portanto, o que Jesus está dizendo é: eu vou dar para vocês um novo caráter, eu vou dar para vocês uma nova essência, vocês serão ressurretos em glória, o novo corpo, a nova vida, o corpo glorificado que vocês vão receber, tem características completamente novas e santas, portanto, com um novo caráter, com uma nova essência. Após a ressurreição, aí sim vocês estarão preparados para morar na nova cidade, que ele chama de Nova Jerusalém, e está simbolicamente apontando para o ambiente eterno em que habitaremos com ele. Só entra na cidade nova quem recebe um nome novo. Entendeu ou não? E eu não estou falando de RG, eu estou falando de essência. Se não nascer de novo, não tem como entrar lá. É isso que Jesus respondeu para Nicodemos. Aí o Nicodemos tentou interpretar de forma literal: eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, da água e do Espírito. Nascer de novo, renascer em Espírito, porque estão mortos em seus delitos e pecados, mas em mim vocês vão reviver, serão ressurretos, já em Espírito, mesmo no velho corpo, serão novas criaturas. O que era velho ficou para trás, e agora vocês só vão para frente. O destino final é a eternidade. Portanto, o Apocalipse é... Quais são as revelações do Apocalipse para a igreja da Filadélfia? Primeiro, devemos honrar, né? Honrar o quê? A mensagem e os mensageiros, ao anjo da igreja. Nós precisamos honrar a mensagem que nos foi confiada. Qual é a melhor maneira de honrar a mensagem? Falando bastante dela. Qual é a melhor maneira de honrar o mensageiro? Tratando como se ele fosse o dono da mensagem,
o mensageiro mor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente fala da mensagem, a gente está honrando. Quando a gente trata os mensageiros como Jesus, a gente está honrando. Devemos honrar Jesus, o santo e verdadeiro Deus. Se a gente parar de honrar Ele, a gente não está honrando aquilo que foi projetado para nós. Devemos honrar as oportunidades que Jesus nos dá. Às vezes Ele bota assim na cara do gol, sabe? O gol está ali, ó. Aí Ele bota a bola aqui, vem igreja, vem, chuta e faz o gol. Aí a gente, o quê? Bota a bola para fora. Falta de discernimento. Falta de discernimento, sensibilidade, sabe? Um grupo de meninos, eu ia fazer o vídeo hoje, não consegui. Muita coisa hoje, né? Um grupo de meninos jogando bola ali na praça. Não do futebol, o futebol já passou. Hoje, vôlei. Eles vêm no vôlei aqui na sexta-feira e ficam ali jogando. Aí, bola num carro. Bola numa casa. Aí o povo começou a reclamar e brigar com eles. Aí o Rodrigo estava aqui dentro, percebeu, o pessoal está brigando lá fora. Foi lá fora, falou, ei, vem cá. O pessoal está brigando com vocês estão jogando aí? Estão brigando, vocês querem jogar aqui dentro? Pode entrar. Aí pronto. Tudo aí dentro jogando bola. Eu aqui no gabinete atendendo, daqui a pouco comecei a ouvir um barulho, uma bola para lá, uma bola para cá, um grito para lá, um grito para cá. Eu falei, estava nada marcado desse horário. Deve ser uma porta que Jesus abriu aí. Entendeu ou não? Nossa, 3 amém. Tá bom. E um glória a Deus. Obrigado, Karen. Devemos honrar a perseverança que está disponível para nós. Jesus disse, vocês honraram a palavra da minha perseverança. O que é que Jesus diz? A perseverança que vocês precisam está em mim. Eu estou colocando disponível para vocês a perseverança que vocês precisam. Aí a gente sucumbe nas provações e diz, vida, céus, azar, o diabo está furioso comigo, não está fácil. Aí eu fico imaginando Jesus olhando e falando, e eu botei a perseverança aí e você não usou ela. Desonrou a perseverança que eu coloquei para vocês? Como que vocês vão sucumbir na provação se eu estou dando a minha perseverança para vocês? Se eu aguentei até a morte, e morte de cruz, por que vocês não podem aguentar um pouquinho mais? Devemos honrar a salvação que recebemos de Jesus. Como eu disse, se você quer honrar a salvação, imaginando que você precisa honrar ela para você não perdê-la, amém. Se essa for a sua motivação, tudo bem. Se você deseja honrar a sua salvação, porque você acredita que não pode perdê-la, então Jesus me deu um negócio tão precioso que eu não posso perder. Eu vou ficar crente até o final. Eu vou honrar esse negócio que eu recebi. Já que eu não posso perder, só me resta honrar. Então eu não estou preocupado se você vai honrar porque acha que vai perder, ou se você vai honrar porque tem certeza que não vai perder. O que eu quero é que você honre e morra crente. Amém? Devemos honrar o chamado para sermos colunas. Jesus chamou a igreja para ser o suporte da eternidade, o suporte do templo eterno, ou seja, dar suporte para que muita gente seja levada para a eternidade. Esse é o nosso chamado e nós devemos honrá-lo. E por último, devemos honrar o novo nome que recebemos e a nova cidade que nós vamos morar. É uma cidade, São Paulo é maravilhoso, né, gente? Sobretudo a Zona Leste, aleluia. Vocês acham que eu falo isso de forma irônica, sarcástica? Eu falo sério. Vocês não acreditam quando eu digo que eu prefiro a Zona Leste do que a Zona Sul? Vocês não acreditam? Jesus, ainda bem que o Senhor sonda o coração e o Senhor sabe que é verdade. Gente, se Deus me chama para ser pastor na Zona Sul, eu estou lascado. Pode entrar no meu condomínio, você está por fora. Pastor, vamos lá na minha cobertura, para ver meus equipamentos. Aí, pastor, vamos lá em casa comer um cuscuz. Aleluia! Eu sou do povo, meu filho. Onde é que eu fico à vontade? No meio do povo. Então, louvado seja Deus. São Paulo é maravilhoso, a Zona Leste é top, mas a Nova Jerusalém é incomparável.
E é por isso que a gente deve honrar. Desde a fundação do mundo, está sendo preparada a cidade que nós vamos passar a eternidade. Nós temos que honrar isso, gente. Nós temos que honrar isso. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.